oração aqui para ele, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar indo de encontro à vida dele, né? Uma convulsão, é isso, né? Tem que ser uma convulsão. Então que você possa concordar juntamente com a oração da igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem crê no poder? Todo mundo crê? Crê mesmo? Amém. Senhor, nós queremos te dar graça, Jesus, pelo milagre já na vida do Guilherme, Senhor. Nós cremos assim, pois nós iniciamos a nossa oração te dando graça, rendendo graça, Senhor. Porque nós cremos na sua intervenção, cremos, Senhor Jesus, na tua mão, Senhor Pai querido, visitando a vida do Guilherme, Senhor Pai querido. Nós não sabemos a causa, Senhor Pai querido, da convulsão, mas o Senhor, ó Pai querido, o livrou já desde o princípio, Senhor Pai. Por isso nós levantamos, ó Pai, um clamor, Senhor Pai querido, para a vida dessa criança, Senhor Jesus, para que o Senhor vá de encontro à vida dele através do teu poder, do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos repreender, Senhor Pai querido, todo levantado maligno, Senhor Pai, todo espírito, Senhor Pai querido, de morte que tenta rondar, Senhor Pai, a vida dele ou a família, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, o sangue de Jesus tem poder, Senhor Pai querido. Então cobre, Senhor, a vida do Guilherme, Senhor Pai querido, com o teu sangue e limpa, Senhor, e purifica, Senhor, e restaura, restabelece, Senhor Pai querido, todo o sistema nervoso, cognitivo, Senhor Pai, do teu filho. Para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, nós te agradecemos, ó Pai, pois sabemos e também saberemos e receberemos a notícia, Senhor Pai querido, que ele está bem, para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu vou ler 3 textos aqui. Peço que vocês não criem tanta expectativa, que eu acho que hoje não vai ser tão demorado, também nem pode, só tem 20 minutos, né? Mas abra sua Bíblia, o primeiro texto que eu quero ler é até engraçado aqui, que eu falei sobre esse livro ontem, Filemon. Abre aí. Você conhece um pouquinho de Bíblia, abre em Filemon. Você que não conhece, você vai em Hebreus, aí você volta uma página. Aí chega em Filemon. Filemon 24. Todo mundo achou? Quem tem o aplicativo na Bíblia, ou o aplicativo da Bíblia no celular, é mais fácil de achar. Filemon, versículo 24. Todo mundo aí? Bem? Vamos lá. Diz assim o texto: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Repita assim, ó, cooperadores. Isso, agora você vai voltar alguns textos para trás, você vai lá para Colossenses. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Aleluia, Senhor, tu és bom. Vou voltar algumas páginas, você já vai achar. Colossenses capítulo 4, verso 14. Eu vou ler, tá, irmãos? Diz assim, ó: Saúdo-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Gravou? Agora você vai ir aqui para 2 Timóteo. Agora você vai adiantar um pouquinho e aí a gente vai encerrar a nossa leitura. 2 Timóteo 4, verso 10. Verso 8, né? Segunda Timóteo 4, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, ó: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procura vir-te comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Amém? Qual o sentido de ler esses 3 livros aqui? Eu quero falar um pouquinho sobre o personagem Demas. Não sei se você já ouviu falar sobre esse homem. Ele não é muito conhecido de forma bíblica, pelos seus feitos, nem nada,
Mas é interessante a gente dar um pouco de atenção para o que acontece aqui. Você reparou que eu li alguns textos, um estava mais na frente, outro mais atrás e outro no meio, né? Eles não estão em ordem cronológica. Aproximadamente a carta de Filemon, quando Paulo vai escrever essa carta, junto com o próprio Paulo está o médico amado Lucas, como ele diz, e Demas, que no caso na época cooperava. O ano que Paulo está escrevendo ali é o ano 62 depois de Cristo, quando ele escreve essa carta. Quando nós vamos ler a palavra do Senhor na epístola de Colossenses, quando ele novamente, né, ele vai saudar ali, ele sauda Lucas, o médico amado, e apenas Demas. Você já vê que não aparece a palavra mais cooperador. E o ano em qual Colossenses foi escrito é no ano 64. Filemon 62, Colossenses 64, e 2 Timóteo foi escrito no ano 65, 67. Tem essa divergência, nós não sabemos. Mas o interessante é que o meu coração queimava para falar a respeito desse homem. Essa mensagem foi uma mensagem que eu já preguei há uns 5 anos atrás. E aí eu pensando naquilo que o Senhor podia gerar no meu coração no dia de hoje para falar, e aí me veio esse homem na cabeça. Eu gosto de observar que Paulo, quando ele escreve a carta a Filemon, é uma carta bem curta, só que tem alguns cooperadores que acompanham ele. Paulo está em prisão, e mesmo em prisão, Demas está acompanhando ele. Com todo o sofrimento que Paulo está enfrentando, Lucas está junto e Demas também está junto com ele. Mas passa-se a respeito de 2 ou 1 ano e meio, aquele homem que coopera com Paulo já não tem mais o título de cooperador, ele só é Demas. Ele deixa de cooperar e passa a ter só um nome. Lucas continua sendo o médico amado, continua sendo o companheiro fiel de Paulo, mas Demas, ele vai ser só Demas. Não se sabe o motivo, a história não fala, a Bíblia não quer dizer, mas ela me permite pensar um pouquinho quando eu caio na epístola de 2 Timóteo, quando ele vai dizer assim que essa carta que ele escreve, 2 Timóteo, já é o final da vida de Paulo, quando ele está se encaminhando para o findar, quando ele já não tem mais, no caso não é nem esperança, mas ele já vê o fim daquilo, ele já vê como trigo que vai ser moído para ser, sacrificado à obra do Senhor, para o reino de Deus. E Paulo estava dizendo assim: Timóteo, a coroa da justiça já me está guardada, e para exatamente, não apenas só para mim naquele dia, mas para todo aquele que ama a vinda do Senhor, para todo aquele que ama a volta de Cristo, essa coroa também está guardada. Só que ele vai falar assim: procura-te vir depressa, Timóteo. Vem depressa, Timóteo, vem ao meu encontro, porque eu estou sozinho. Porque o homem que cooperava comigo, que estava comigo, me abandonou. E ele não só me abandona, ele me abandona por um motivo específico que o texto diz, porque ele amou o presente século e foi para Tessalônica. Então, qual o sentido disso? Amou o presente século e foi para Tessalônica. Que cidade é essa? Tessalônica é uma cidade que, nesse período, ela era a capital da Macedônia. E sendo a capital da Macedônia, ela tinha um porto muito grande, então vinha muita riqueza, os navios paravam lá e havia muita... A parte financeira da cidade começou a crescer de uma forma muito grande. E quando o período romano, o Império Romano estava governando ali, estava sob o domínio dela. Mas a cultura de Tessalônica era meio confusa. Na primeira viagem de Paulo, quando ele passa em Tessalônica, ele vai pregar, ele ganha alguns judeus que ali moravam em Tessalônica, mas de repente a cidade começa a se perder. Ela se perde porque ela cresce de uma forma muito absurda, de forma financeira. Os gregos começam a entrar com sua filosofia e introduzir os seus deuses. Eles começam a se corromper em idolatria, imoralidade, sexualidade. Então a cidade vira uma bagunça.
e de repente eu vejo um homem que está cooperando com o reino, de repente ele para de cooperar e de repente ele começa a amar a experiência que está acontecendo naquela cidade. Você quer dizer o que, Ítalo, com isso? Quero falar um pouquinho hoje sobre distração. A distração, ela tem a capacidade, isso em todas as áreas da sua vida, da nossa vida, da minha e da sua vida. Ela tem a capacidade de fazer a gente tirar o olho do Senhor e começar a olhar algumas coisas que a gente acha às vezes inofensiva. Tem pessoas que se distraem porque ela está buscando um objetivo financeiro. Tem pessoas que vão se distrair porque ela quer se casar e quando ela se casa, ela troca o Senhor, né, pelo casamento. Ela troca o namoro, né, o Senhor pelo namoro. E ela começa a trocar e às vezes a gente não presta atenção que algumas coisas que têm a capacidade de nos distrair, que a gente está lutando às vezes para ter, vai surtir o efeito reverso, contrário. Demas é um homem que ele se encaixa perfeitamente nisso aqui, porque é alguém que coopera no reino do Senhor, que coopera junto com Paulo. De repente passa-se um ano, ele já deixa de cooperar, não se sabe o motivo, mas ele deixou de cooperar. Ele está andando com Paulo, mas não quer cooperar mais. Toda aquela circunstância que ele passa de açoite, porque se você está com um homem que prega o reino e está sendo açoitado, automaticamente você vai ser açoitado junto. Se você está sendo perseguido, se ele está sendo perseguido, você vai ser perseguido junto. Se ele está sendo caluniado, você vai ser caluniado junto. Todo tipo de dano que Paulo sofria, Demas e Lucas sofria junto, e os outros cooperadores que estavam ali, Marcos e Fileto e todos os outros que estavam juntos, sofrendo junto com Paulo. Mas de repente parece que eu vejo esse homem falando assim: eu não quero mais sofrer, eu vou andar junto, mas eu só quero andar junto. É mais ou menos a gente vindo pro evangelho, falar assim: tá dando, né? Esse negócio de sofrer, de passar uma luta, de atribulação, eu quero estar junto, mas sofrer não. Então eu tiro um pouco o pé. Eu tenho uma aparência, né? Até Paulo vai falar assim: cuidado com aqueles que têm aparência de uma falsa piedade. Eles têm aparência de que oram, mas não oram. Têm aparência de que são justos, mas não são justos. Mas a aparência deles eles vivem como se fossem, mas na verdade não são. É mais ou menos aquilo que Jesus vai falar a respeito do povo judeu, e ele vai até pegar uma profecia que o próprio Isaías vai falar, que ele diz: esse povo com a boca me adora, mas o seu coração está longe de mim. Hipócritas são eles. Eles têm aparência, mas na verdade não. Demas se encaixa perfeitamente. Ítalo, qual o sentido? Você vê alguém assim com essa característica? Talvez sim, talvez não sei, não conheço a sua vida, não sei da sua intimidade com o Senhor. Mas eu só quero te dar um alerta, e tanto para você quanto para mim mesmo, que às vezes a gente acha que está cooperando com o Evangelho, mas na verdade a gente parou. A gente estava indo bem a semana passada, mas de repente essa semana a gente deixou de cooperar, deixou de fluir, deixou de buscar, deu um desânimo: eu vou tirar uma férias, vou tirar uma folga. Talvez Deus pensou assim, e aí de repente ele começou a olhar e as distrações chegaram. E ele começou a amar. Olha só, a palavra é pesada. Ele amou. Ele troca. Porque se a Bíblia diz assim, foi até um texto que o pastor Marcos pregou aqui, que quando Jesus está ali sendo interrogado,